Saudações, meus caros. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que eu acabei construindo depois que eu terminei o último episódio dessa série que eu gostei muito, 3% da Netflix. Por que eu gostei dessa série? Porque, claro, entre várias outras coisas, o fato de que ela consegue apresentar diferentes relações dos personagens com, o passado daquele mundo fictício, daquela ficção que foi criada. Em diferentes momentos, os personagens acabam descobrindo coisas sobre o passado do Maraldo, sobre o passado da sociedade em que eles estão, e isso faz com que eles tenham relações diferentes, com aquele passado e, ao mesmo tempo, que eles pensem em decisões diferentes para o futuro. Então, qual é a proposta para hoje? Eu vou apresentar aqui 4 diferentes funções que a gente pode dar para a história na nossa sociedade a partir dos estudos de John Heising. Ele é um historiador alemão que trata principalmente de questões relacionadas ao ensino de história e às teorias da história. Para a gente começar a falar dessas reflexões, eu tenho que apresentar um pouco essa série. Eu não vou contar tudo aqui, óbvio, senão, enfim, eu ficaria muito tempo só nessa parte. Mas, enfim, eu vou sim acabar dando alguns spoilers, no que eu vou falar daqui pra frente. Então, se tu ainda não assistiu a série, olha, eu recomendo muito. É uma série muito boa, é uma distopia brasileira que tem como base um tema que é muito comum em várias outras ficções, que é a desigualdade social. Essa é a base de 3%. É uma ficção, é uma distopia, ou seja, é uma ideia de uma distorção da realidade, uma visão negativa de um futuro em que, por algum motivo que não é apresentado com muitos detalhes, houve algum problema, algum desastre natural e começou a se desenvolver uma divisão na sociedade entre, de um lado, o continente, as pessoas que passam por uma série de dificuldades, que não têm muitos recursos, que não têm energia elétrica, e por causa de questões climáticas não conseguem plantar, enfim, que passam muita dificuldade numa situação bem caótica. E do outro lado nós temos o chamado Mar Alto, um paraíso, um oásis em que, por causa de questões tecnológicas, de um avanço tecnológico, eles conseguiram desenvolver a agricultura. Por causa de questões políticas, eles conseguem viver em harmonia ali, eles conseguiram colocar várias regras sociais para eles, para manter aquela sociedade daquele jeito. Mas há um diferencial nessa série. O que faz com que a distopia 3% tenha o seu diferencial? É a questão do processo. Anualmente, as pessoas do continente, que chegam à idade de 20 anos, são chamadas a participar de um processo de seleção. Dessa seleção, 3% dos candidatos teriam então a possibilidade, seriam convidados para ir viver no Mar Alto, para viver nesse paraíso. Então a série constrói uma ideia de merecimento muito forte, tem todo um discurso ali que é voltado para questões de tradição, de regras na sociedade, da importância de provar o seu valor. Então esse ambiente cria uma série de tensões. Logo no começo da série também é apresentado um grupo, uma organização, no continente que vai lutar contra, esses privilégios do Mar Alto, chamado Causa. Então esse grupo, a Causa, organiza uma série de ações, classificadas ao longo da série como terroristas, para acabar com o processo, para questionar a questão do processo, mas não há muitas pistas das questões ideológicas que construíram a causa. Então eu separei alguns pontos, alguns mistérios que são apresentados ainda na primeira temporada e que, a partir das descobertas dos personagens sobre essas questões, diferentes ações, diferentes rumos são tomados. Então eu diria que essas 3 questões são motores para o desenvolvimento dessa narrativa.
A primeira questão, o primeiro elemento bastante importante ao longo da série é, o que que promoveu essa desigualdade? Então a gente não sabe o que motivou a crise, o desastre ambiental que tenha levado a isso, mas a gente sabe como começa a separação entre mar alto e continente. Isso é apresentado ao longo da série. Outra questão importante é como teria surgido e se desenvolvido política e cientificamente o Mar Alto. Então, como se deu aquela organização? Como o Mar Alto teve à sua disposição avanços tecnológicos para poder se manter? E por último, tem uma questão muito importante que é a ideologia por trás do processo, a origem do processo, para que ele foi criado e quais foram as diferentes concepções sobre ele. Esses três pontos fazem parte da história da narrativa de 3%, e esses personagens vão interagindo com essa história e a partir dali tomando suas decisões. Começando então com a análise histórica, a gente parte para o primeiro modelo do que o autor que eu falei para vocês no começo, Riesen, chamaria de história tradicional. É uma ideia em que o passado serve para que a nossa sociedade seja vista como um conjunto de tradições. Ou seja, o passado existe para legitimar as coisas como elas são agora. Não se preocupa muito sobre a origem do processo. Nas 2 primeiras temporadas, os personagens ou eles são contra ou eles são a favor do processo. Eles não se preocupam em como ele surgiu, em quais foram as causas que levaram ao desenvolvimento desse processo de seleção. Ou seja, todo o discurso de merecimento, o discurso de que, há uma elite de 3% dessa população que merece viver no luxo do mar alto, esse discurso todo é construído com base no passado, mas esse passado não é questionado, se aceita. Esse passado, essa forma de apresentar o passado, é colocado principalmente por algumas instituições que nós definiríamos como tradicionais na nossa sociedade, tendo como principais exemplos na série a família, quando tem uma família muito importante na série, a dinastia dos Álvares, que era uma família conhecida por sempre passar no processo. Então, dentro da própria família se construiu uma tradição na sua relação com, tanto com o merecimento para o mar alto, quanto com o processo. Da mesma forma, a igreja. Tem alguns momentos da série, principalmente na figura, do pai do personagem Fernando, que controla uma igreja que estimula o sonho de viver no mar alto. E por último, uma instituição bastante tradicional e comum na nossa sociedade nessa defesa de um passado inquestionável, de um passado em si mesmo, é o próprio Estado. O governo, os discursos que o pessoal do Mar Alto faz para as pessoas do continente, que o Mar Alto é um paraíso, é um lugar de felicidade, um lugar em que os mais capazes têm lugar. Então, esse discurso não está questionando como surgiu o Mar Alto. Não abre espaço para isso. Esse discurso diz: o Mar Alto existe, ele sempre existiu e ele vai continuar existindo. As coisas são assim. Então não se pensa muito até no futuro. O futuro é simplesmente uma continuação do passado. Esse passado, ele aparece no presente, mas as origens, desse presente, elas são ocultas. Essa história por si só, essa história tradicional, essa história de um passado que existe de forma inquestionável, se relaciona muito com o segundo modelo. É a história como exemplo, o que é uma ideia muito antiga de que nós devemos olhar para o passado para aprender o que fazer no presente. No sentido de que o passado serve para regular o presente. Sabe aquele discurso que uma pessoa de mais idade faz para vários jovens e vem com aquela ideia de: no meu tempo que era bom, mas no meu tempo não tinha isso.
porque no passado isso não iria acontecer. É essa a ideia de que o presente deve buscar respostas no passado. O presente deve imitar o passado. Então, não é uma relação com o passado que busca entendê-lo. Não, é quase uma idolatria do passado e algo que deve servir como modelo. Se nós continuarmos, se nós repetirmos aquilo que está no nosso passado, nós nos daremos bem. Então, como isso aparece na série? Nas 2 primeiras temporadas, junto com a ideia da história tradicional, daquela história imutável, esses modelos do passado vão aparecendo. Principalmente na segunda temporada, começa a surgir mais, começa a ser mais explicada a figura do casal fundador. Aqueles fundadores que teriam um comportamento padrão, um comportamento ideal de devoção ao mar alto, e é esse comportamento que todas as pessoas deveriam seguir. Da mesma forma, haveria uma série de rituais, de modelos de comportamento das pessoas do Mar Alto, e também das pessoas durante o processo. O que que se busca durante o processo? Pessoas inteligentes, firmes, corajosas, em que a emoção não passa por cima da razão, são pessoas essencialmente racionais. São pessoas que suportam a pressão, ou seja, ah, no processo se coloca um modelo de comportamento. Se espera um tipo de pessoas e colocam essas características, na figura do casal fundador, no modelo de harmonia. Mas, do outro lado, também temos uma história exemplo. Quando a gente para pensar na história da causa, como ela é apresentada para os seus seguidores, para os seus primeiros agentes que estão ali, não se questiona por que a causa está fazendo aquilo. Se diz, olha, nós estamos fazendo isso porque nós temos que terminar com o processo porque ele é injusto. Mas não se questiona muito, tá, da onde veio a causa? Qual é a relação da causa com o processo? Por que que a causa tomou essa posição? Então, se coloca aquele modelo do bom agente, do agente que não questiona, que coloca a causa acima da sua vida. Ou seja, dos 2 lados há, apresentações de modelos que devem ser seguidos. No final da segunda temporada e principalmente durante a terceira temporada, surge, ao longo do comportamento de alguns personagens, um modelo que Risen chamaria de história crítica, um questionamento do passado. Então, a partir do momento que a Michelle descobre, uma das personagens fundamentais desde a primeira temporada, quando a Michelle descobre a origem do casal fundador, descobre como o Mar Alto foi criado a partir de concepções egoístas e preconceituosas, começa a se questionar a questão do casal fundador, começa a se questionar a própria história do Mar Alto. E a partir dali começa a se construir em alguns personagens um vácuo nessas identidades. Se nós pararmos para pensar na construção da personagem Joana ao longo da terceira temporada, a gente consegue esclarecer um pouco melhor o que que é essa história crítica. É uma postura de negação do passado, mas ao mesmo tempo sem uma nova construção. Não se coloca um novo discurso no lugar daquele passado que está sendo deslegitimado nessa relação. Bom, pensando no exemplo da Joana, ela começa a terceira temporada extremamente decepcionada com as ações da causa, com o que foi feito. Ela está decepcionada, obviamente, ainda em relação ao próprio Maralto. Ela sabe que ela não é do Maralto e ela odeia aquela ideia de merecimento que foi colocada ali, mas ao mesmo tempo ela está desiludida com a questão da causa. Nessa altura da narrativa, a Joana já sabe que a Michelle descobriu que na verdade foram os fundadores do Mar Alto que sabotaram as pessoas do continente. Que a partir de um pulso eletromagnético desestabilizaram toda a possibilidade de produção ligada à energia elétrica e a partir dali teria começado o caos do continente.
Então a Joana sabe disso, qualquer possibilidade de ilusão em relação ao mar alto acabou, mas ao mesmo tempo ela não consegue mais se posicionar a causa, porque na segunda temporada ela viu que a causa era capaz de coisas terríveis para chegar ao seu objetivo. Eu não vejo legitimidade em nenhuma das duas posições sociais, eu critico as duas, mas eu sou o quê então? Ela não consegue construir uma posição histórica para ela. Ela não consegue construir um discurso que legitime o seu posicionamento no presente em relação àquele passado tão confuso. Chegamos então a essa quarta possibilidade de relação com a história, essa quarta função que a história poderia exercer na nossa sociedade, que Riesen chama de história genética. Nesse modelo de relação com o passado, nós sabemos então que a história influencia o nosso presente, que a história tem um papel fundamental nas nossas ações, mas nós aprendemos a utilizar o passado, nós aprendemos a construir a nossa própria interpretação sobre o passado. Nós aprendemos a ver o passado como uma origem, mas não como algo imutável. Uma origem para entender melhor o que nós podemos fazer no presente. Nessa relação de origens históricas, nós conseguimos ter uma concepção mais utilitária, digamos assim, do passado, no sentido de que nós conseguimos entender as influências do passado no nosso presente, mas ao mesmo tempo, a gente coloca essas influências para pensar possibilidades de futuro. Ou seja, nós estamos utilizando o passado para construir planos para o futuro. E essa para mim é a função da história mais libertadora. É essa a função da história que eu tento passar para os meus alunos. A história, ela é fundamental não para a gente entender o presente, não para a gente saber como foi o passado do nosso país ou qualquer coisa assim. O passado serve para que a gente consiga pensar possibilidades para o futuro. Passado é importante? Sim, ele faz parte, de como a gente pensa o mundo hoje. Ela faz parte da nossa concepção do presente, da sociedade em que nós estamos. Mas a gente não pode parar por aí. Esse passado, no momento que nós conseguimos analisar ele, a gente consegue pensar possibilidades de ação para o futuro. Isso aparece na série principalmente em 2 momentos. No final da segunda temporada, quando a Michelle tem aquela ideia, da concha, quando ela descobre não só os crimes do casal fundador, mas ela descobre também que existia uma terceira pessoa que estava organizando aquelas descobertas do Mar Alto, que tinha pensado em algum momento em levar aquela tecnologia para o continente e construir lá uma comunidade colaborativa. Uma cooperativa em que as pessoas trabalhariam juntas e mostrariam que seria possível, sim, construir uma sociedade sustentável e todos se ajudassem, porque essa é uma das propostas que está por trás do próprio Mar Alto. A Michelle, então, descobre isso, se apropria desse passado, desse discurso do passado, a partir dessa outra fundadora, e constrói uma alternativa no seu presente, a Concha. Não dá muito certo, enfim, mas pelo menos já foi uma amostra dessa utilização do passado. Mas para mim, a grande questão dessa história das origens vem com esse ótimo casal de historiadoras, Natália e Joana, quando na quarta temporada elas começam, principalmente a partir da iniciativa da Natália, a questionar qual seria a origem do processo, o que estava por trás das concepções do casal fundador, e elas conseguem utilizar essas informações, essas questões sobre o passado, para propor para a sociedade, naquele momento caótico no final da série, uma nova alternativa. Ou seja, é um casal que investiga como foi o passado, que vai atrás, que consegue interpretar aquele passado e utilizar aquele passado para colocar um outro plano, para colocar uma outra possibilidade. Então, na verdade, foi isso que mais me chamou a atenção no final dessa série.
foi a importância do passado para pensar o futuro, na verdade. E nessa ideia, então, para resumir, eu queria trazer as palavras do próprio Riesen sobre essa relação entre passado, presente e futuro, nesse quarto modelo de função da história, que para mim é a ideal, essa história genética. Então, como as pessoas se comportam nessa chamada consciência da história genética, como ele diz? Permitimos que a história faça parte do passado. No entanto, ao mesmo tempo, lhe concedemos outro futuro. A mudança propriamente dita é que dá sentido à história. A mudança é o que dá sentido à história. Ou seja, sim, nós devemos entender o passado. O passado, obviamente, faz parte da nossa história, mas esse passado está ligado ao futuro que queremos, ao futuro que nós devemos construir ativamente. E nós só conseguiremos ter planos sobre esse futuro a partir do momento que nós entendemos os rumos do passado para chegar até o nosso presente. Dessa forma, nós construímos não só a nossa consciência, a nossa identidade na sociedade que nós vivemos, mas também conseguimos pensar em propostas para o futuro. Bom, eu espero não ter viajado muito aqui, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco das minhas concepções sobre a importância de estudar história. Ficamos por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa ideia de comentar séries. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.